Aqui, as expressões príncipe. Príncipe do seu exército. Assim fizeram concerto em Berseba, depois se levantou Abimeleque e ficou o príncipe do seu exército. Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. E Abimeleque, você vê, essa expressão príncipe do exército é comum para qualquer ser humano, pode ser para um líder de guerra, para um sacerdote. Êxodo também, Êxodo 20. Espera aí que eu vou esperar aparecer para mim. Êxodo 22, 28. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Aqui está falando de um sacerdote. Josué também. Livro de Josué. Ó. E disse ele, não, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Ali Josué ele foi um guerreiro, né? Ele que substituiu ali, e foi posterior ali a Moisés, né? Como vimos, pessoal, essa expressão príncipe ela está sempre ligada a líderes, né? E até comandantes de exércitos também. Existe essa grande possibilidade, mas também existe um outro lado, como eu falei, a perspectiva helenista que talvez o escritor possa ter sofrido. Como dissemos no capítulo 10, cada nação tinha o seu guardião como deuses. O judaísmo, posteriormente, para monoteizar, né, trouxe como seres superiores. Vemos isso claramente em Enoque. Porque os povos antigos eles tinham assim, líder de cada nação como deuses. O que o pessoal fez? Para monoteizar a mensagem, eles colocavam como seres superiores. O livro de Enoque, que foi escrito no século II antes da Era Comum, traz esse Micael. A gente não pode também menosprezar isso. Né? Eles citam um monte de anjos aí. Então, Micael e Gabriel e Radael e Suriel e Uriel, né? Você vê que isso já era comum na literatura judaica, na literatura israelita. Né? Então, nessa época do século II antes da Era Comum, eles já tinham essa crença de anjos, né? Pode ir mais abaixo. Me lembrou agora o Sobrenatural. Deu até saudade da série. Pode baixar aí. Ali, tá falando de Micael, Gabriel. Pode baixar. Bom, vou ler aqui 58. Esperar chegar para mim aqui. Ó, no 50º ano do 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi o céu dos céus tremer, e ele tremeu violentamente, e que os poderes do Altíssimo e dos anjos, ó, os anjos aqui, milhares de milhares e miríades ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava sentado no trono de sua glória, de sua quévode, enquanto os anjos e os santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio. Olha o Micael aí. O santo Micael, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, de agitação e o choque do céu. Ó, Micael já está ali envolvido no século II, antes da Era Comum. Pode baixar. Pode mais abaixo. Pode baixar, pode sair dessa página aí. Ah, é ali, ó, grifado. Micael, um dos arcanjos. Capítulo 70, por favor. Micael, um dos arcanjos. Olha aqui. Olha de onde o Novo Testamento tirou ali, o arcanjo Micael. Eles foram influenciados pelo helenismo ali, o livro de Enoque. Né? Porque na Bíblia hebraica você não vê a expressão arcanjo para Micael. Você vê ali no livro de Enoque a expressão arcanjo. Né? É um poder hierárquico sobre os mensageiros. Né? Aqui o escritor usa até linguagem parecida, né, com as visões de Daniel. Fala ancião de dias, né, cuja cabeça era branca. Lembra muito
É a literatura de Daniel. Pode mais abaixo. Acabou. Acabou? Eita, Aqui acabou! o PDF acabou. Certo. Bom, pessoal, vamos lá, vou fazer um resuminho aqui. O que a gente entendeu nesse capítulo 2? Como todos os capítulos, eles não podem fugir do século II antes da Era Comum. A gente viu o quê? Uma determinada época, né? O próprio capítulo fala que as coisas iam acontecer até um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, até 3 anos e meio ali aconteceriam as coisas. E ele fala da abominação desoladora, que a gente já estudou no capítulo 9 e mostrou no livro de Macabeus, e os sacrifícios contínuos sendo paralisados. Ou seja, aqueles 1290 dias do livro 12, capítulo 12 de Daniel, o próprio Flávio José identificou como o tempo que ficou paralisado os sacrifícios. Os 1335 dias podem ser uma referência à morte de Antíoco IV Epífanes, né? Ou o fim da guerra. Não sei. A questão ali de ressurreição. Em algumas traduções, a palavra ali no verso 2 não é ressurreição, apenas levantarão. Ali pode ser um despertar, ou, para ser honesto também, né? Como a gente não sabe a datação do livro e o que influenciava o autor, se ele estiver falando de ressurreição, né? No século II, antes era comum, os hebreus já acreditavam nessa possibilidade de ressurreição. O único problema é que tinha que ser naquela época, do século II, antes da Era Comum. Todo o escrito, toda a perspectiva do livro de Daniel era o quê? Volta do exílio babilônico, tempos de perseguição, né? Vitória em guerra e volta da monarquia. Tudo isso historicamente aconteceu. A gente tratou todos esses temas, a gente mostrou o quê? Quem foram as 4 feras? Foi um casamento em todos os capítulos, as feras sempre foram as mesmas. O chifre pequeno é o mesmo do capítulo 7, é o mesmo do capítulo 8, é o mesmo do capítulo 9 que faz aliança. As 2.300 tardes e manhãs são exatamente esses 2.300 dias, que são praticamente 7 anos, que são o quê? É uma semana que o Antíoco IV Epífanes fez com muitos de Israel. Que isso se repete no capítulo 11, que isso se repete no capítulo 12, onde fala de 1.290 dias, 1.335 dias, né? Então, eu procurei ser o mais neutro e o mais, né, respeitoso ao texto possível, trabalhando em cima de datações e informações históricas. Não só, né, as minhas opiniões, mas como também a de exegetas. Eu aqui mandei fotos de bíblias de estudo, né, de comentários bíblicos do Antigo Testamento, de teólogos, né, de pessoas que conhecem a língua, conhecem a história, do historiador judeu Flávio Josefo. Eu acho até engraçado o pessoal que defende o preterismo do primeiro século. Eles não usaram Flávio Josefo, eles só usam Flávio Josefo para falar da destruição de Jerusalém, né? Isso eu até acho até um pouco de antissemitismo, essa visão do preterismo do primeiro século, né? Eles falam que tudo se cumpriu com a queda do templo. A queda do templo foi uma maravilha, né? A dispersão dos judeus para eles foi a profecia que cumpriu tudo. Completamente contrário. Lembrando que as 70 semanas, pessoal, que a gente viu no capítulo 9, a finalidade das 70 semanas não é a destruição da cidade. Muitas pessoas se confundem pelo fato do versículo 27 estar falando da destruição ali, do templo e da cidade causadas pelo antigo quarto Epífanes, mas não focam o que está no versículo 24. E ali o foco das 70 semanas era perdoar os pecados, né? Trazer a justiça eterna que tanto Babilônia quanto Israel ia expiar pelos pecados, e ungir o Santo dos Santos, que era o quê? O templo. Festa de Hanukkah, deu origem à festa de Hanukkah, que é o Santo dos Santos ali que eles iam reconsagrá-lo. E não a destruição. A gente vê nos outros capítulos que o foco do livro de Daniel era a volta da monarquia. Aquele reino eterno que não passaria, a gente explicou tudo isso no capítulo 2. E tem que ser um reino físico, gente. Não adianta brincar a história. Eu acho engraçado, Yehudá, uma coisa. Primeiro reino é físico. Os 4 animais são tudo físico.
reino do povo de Israel tem que ser espiritual? É claro que foi um reino físico. Mas Silvestre, não durou para sempre. É só vocês verem lá, capítulo 2 está aí na descrição do canal, que vocês vão entender tudinho. Eu espero que tenha ficado claro. Tá. Eu me esforcei muito para trazer esse material, foi muito tempo de pesquisa. Eu estudei todas as visões possíveis, pessoal. Todas as visões possíveis, desde o Adventismo, Testemunho de Jeová, da Assembleia de Deus, do preterismo do primeiro século. Tudo, tudo, tudo. A melhor visão que eu encontrei, tem mais história, e bate com o que está escrito, é essa.